Ao prepararmos o relato de hoje, uma sugestão da seguidora Eleanor Bentes, nos lembramos do romance O Ano da Morte, de Ricardo Reis, uma história totalmente ficcional escrita pelo português José Saramago, onde o personagem principal é o mesmo do título do livro. Pois bem, esse Ricardo Reis recebeu em 1º de janeiro de 36 a visita do fantasma de Fernando Pessoa, outro gigante da literatura portuguesa. E nesse encontro insólito, que envolve vários outros aspectos literários, o espírito de Fernando Pessoa avisa que os dois amigos só poderão se encontrar durante 9 meses, pois, segundo ele, da mesma maneira que ocorre na gestação, quando estamos invisíveis no ventre das nossas mães e somos percebidos pouco a pouco até o nascimento, após a morte, cada dia vamos sendo esquecidos e, salvo casos excepcionais, 9 meses é quanto basta para o nosso total esquecimento. Então, hoje apresentaremos uma exceção em que 9 meses foi apenas o tempo que a polícia francesa levou para restituir aos pais o corpo de Maëlys de Araújo, uma menina de 8 anos, filha de um português, raptada em uma festa de casamento. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história, eu peço que você deixe seu like nesse conteúdo, inscreva-se no canal e, se puder, entre para o nosso clube de membros. Recados dados, vamos aos fatos. No dia 26 de agosto de 2017, o casal Joaquim de Araújo e Jennifer Clayette Marrel, na companhia de 2 filhas, esteve presente à celebração de casamento de um parente na cidade de Pont-de-Beauvoisin, uma comunidade pequena com pouco mais de 3.500 habitantes e localizada no sudeste da França. Eram aproximadamente 200 convidados na festa, com um espaço dedicado às crianças, onde durante parte do tempo Maëlys esteve se divertindo sob a supervisão de adultos. Porém, por volta das 3 horas da madrugada, seus pais deram pela ausência da menina. A preocupação foi imediata. Então, a informação do desaparecimento dela foi divulgada pelo DJ da festa, o que mobilizou imediatamente os convidados, que começaram a procurá-la. Mas depois de 2 horas de buscas frustradas nas imediações, um boletim de ocorrência foi registrado pelos pais do distrito policial da região. Naquela madrugada e também no dia seguinte, Maëlys de Araújo foi prioridade absoluta para diversas corporações envolvidas em busca e salvamento. Porém, não se encontrou nenhuma evidência física dela. A família não descartou nenhuma possibilidade, por isso, ao mesmo tempo em que equipes varriam as proximidades do local, por terra e até nos rios vizinhos, a família divulgava o desaparecimento com cartazes, dava entrevistas aos jornais e expunha os acontecimentos nas mídias sociais. Nos meses que se seguiram, a polícia entrevistou todos os convidados do casamento e, junto com voluntários locais, os policiais, em vão, continuaram a procurar na densa floresta ao redor da área. Passeatas foram realizadas e memoriais construídos com velas, flores, brinquedos, fotos e diversas mensagens de apoio. Posteriormente, se detalhou que, com base no deslocamento do veículo de um suspeito, foram realizadas escavações nos lagos, poços, pontos de água e bosques no raio de 20 minutos de carro de Pont-de-Beauvoisin, contudo, sem nenhum resultado. Lembrando que o corpo de uma criança de 1,30 m de altura, com apenas 28 quilos, poderia ser facilmente escondido na vegetação densa do entorno do local da festa, onde ela foi vista pela última vez. Quando as investigações recuperaram as imagens de câmeras de segurança da festa, essas mostravam um homem saindo do local do casamento com uma figura pequena e frágil, em um vestido branco, sentada no banco de passageiros de seu carro. Isto pouco antes do horário em que foi comunicado que Joaquim e Jennifer procuravam pela filha. Este homem, após 40 minutos de ausência, retornou sozinho à festa e, nesse período em que ele esteve fora, o seu celular permaneceu desligado. Assim, a partir dessas imagens e de alguns detalhes bizarros, o suspeito, Nordal Lelandais,
um ex-militar de 34 anos, foi levado em custódia no começo de setembro de 2017. Quando os detetives realizaram uma perícia no veículo dele, um Audi A3, eles encontraram vestígios do DNA de Maëlys no painel e no porta-malas. Consta que 2 cães policiais farejadores ficaram gravemente intoxicados depois de revistarem o carro. Isso porque o homem teria utilizado produtos químicos muito fortes ao fazer a limpeza, para tentar remover quaisquer traços da menina. Na verdade, foi possível também rastrear por meio de gravações de um lava-jato que Nordahl ficou mais de 2 horas limpando o seu carro na manhã seguinte ao crime. E em relação ao casamento, é bem interessante que os noivos, ao longo das investigações, afirmaram que não conheciam Nordahl e que ele não era um amigo convidado pelo casal. Durante muito tempo, o homem negou qualquer envolvimento seu com o desaparecimento de Maëlys. Ele citou diversas versões mentirosas de como o DNA da garota teria chegado ao seu Audi A3, incluindo uma história em que várias crianças teriam entrado no seu veículo para brincar. Contudo, a verdade foi apresentada pelas imagens das câmeras da rua, que registraram ele dirigindo o seu carro, com a criança ao seu lado, apenas no deslocamento ao sair da festa às 3:15 da madrugada. Então, 6 meses depois, em fevereiro de 2018, Nordahl finalmente admitiu a autoria pelo que ele definiu como a morte acidental de Maëlys e concordou em mostrar à polícia a localização do corpo, contudo, sem explicar em detalhes o que aconteceu nos últimos momentos de vida da garota. Essa admissão de culpa foi apenas a ponta do iceberg, pois as investigações levaram à exposição de seu passado sujo, bem como a mais potenciais crimes. Outra vítima dele foi o soldado Arthur Noyer, de 23 anos, morto na mesma região do sudeste da França. A admissão envolveu Nordahl ter oferecido carona a Arthur após tomarem alguns drinks juntos, e uma briga que teria, por fim, ocasionado a queda do rapaz de uma formação rochosa. O fato ocorreu em 11 de abril de 2017, e apesar da afirmação de tudo ter sido um acidente, as provas reunidas pela investigação demonstraram que a morte foi criminosa e não acidental. O pai da vítima mais tarde afirmou que a extensão da pena imposta a Nordahl não importava, fosse ela de 15 ou 20 anos, pois nada traria seu filho de volta, mas que a família se sentia aliviada ao saber da exposição pública da culpa de Nordahl. Em 4 de julho de 2018, ele respondeu judicialmente pela agressão sexual cometida contra sua prima de 6 anos de idade. Imagens gravadas no celular de Nordahl, uma semana antes do desaparecimento de Maëlys, mostraram ele tocando indevidamente a garotinha enquanto ela dormia na casa dos pais dele, no que teria sido uma visita familiar. Isso veio à tona quando a polícia fez uma varredura na vida do suspeito e seus aparelhos eletrônicos. Já em 23 de novembro de 2018, Nordahl Lelandais foi novamente implicado em após a descoberta de um segundo vídeo onde ele filmou a si mesmo abusando de uma menina de 4 anos, filha de um amigo próximo e supostamente sua afilhada. Nem o lugar, nem o dia desses eventos são conhecidos. Em 1º de julho de 2019, uma prima dele apresentou uma queixa de agressão sexual na qual ela o acusou de um abuso ocorrido em março de 2017, quando ela tinha 14 anos, isso durante o funeral do pai da garota. E como se não bastasse esse comportamento absurdo, ele ainda ameaçou a adolescente repetidas vezes para que ela se mantivesse em silêncio sobre o ocorrido e não o denunciasse. Já em 28 de abril de 2022, ele foi flagrado dentro do presídio fazendo sexo com um visitante. Muitos anos antes, em 2008, ele havia sido preso com outras 2 pessoas por causa de um incêndio criminoso em uma lanchonete da região. Isso levou à sua condenação de 30 meses de prisão. Dessa pena, ele cumpriu 1 ano atrás das grades e o restante ficou recluso em prisão domiciliar com pulseira eletrônica. Outro episódio divulgado pela mídia em 4 de abril de 2018 se relacionava à denúncia de sua ex-namorada, o fato de Nordahl ter colocado em perigo a vida de outras pessoas em julho de 2017. Uma situação descrita como de risco de morte iminente, contudo, sem detalhar os fatos que então deveriam ser investigados pelas autoridades. Essa ex-namorada de Nordahl Lelandais
o descreveu como um indivíduo muito perigoso. Ele a assediou e ameaçou de morte várias vezes, porque ele não podia suportar o fim do relacionamento e a rejeição dela. A moça ainda declarou que a polícia não levou a sério as denúncias que ela fez em julho de 2017, que poderia ter impedido a atitude predatória dele, que conduziu à morte de Maëlys. Apesar da confissão e detenção de Nordahl Lelandais, seu irmão Sven não achava que ele fosse um assassino frio ou um serial killer. Ele sugeriu que talvez seu irmão estivesse protegendo alguém. O mesmo se aplicou à meia-irmã de Nordahl, que também não acreditava nas acusações contra ele. Ela ainda afirmou que sua família planejava mudar de nome, pois em fevereiro de 2019, seu irmão Sven e sua mãe, Christiane Lelandais, foram fisicamente agredidos na rua por duas pessoas na vizinhança da casa do irmão, reconhecido publicamente como pedófilo e assassino. Esses agressores foram detidos, processados e condenados em 3 de junho de 2019. As penas foram de 1 ano de prisão para cada um deles e, aparentemente, suspensas mais tarde. E voltando ao caso de Maëlys, quando o assassino enfim indicou o local exato do descarte do corpo da garotinha, uma operação de recuperação de seus restos mortais foi realizada, inclusive com a participação do próprio assassino. Após 6 meses da morte da criança, o que se recuperou foi a sua ossada, parte do tecido branco de seu vestido e uma das sandálias. A deterioração do corpo pela exposição aos elementos da natureza dificultou algumas análises. Contudo, rapidamente, ela contradisse a afirmação de Nordahl de que teria ocorrido uma morte acidental a partir de um golpe dado no rosto da menina. Isso quando ela estava dentro do carro, chorando e pedindo para retornar para sua família, no local da festa. Pois a análise do esqueleto realizada pelos legistas concluiu que Maëlys tinha diversas fraturas no crânio e no maxilar, porém nenhuma delas teria sido a causa da morte. E isso dá ensejo à hipótese de asfixia ou estrangulamento, mas esse ponto permaneceu em aberto. A autópsia também não conseguiu demonstrar que Maëlys sofreu violência sexual, apesar do caráter do rapto e o histórico criminal do assassino, que nos leva a concluir que isso infelizmente aconteceu. Após sua confissão, dando demonstrações de forte estado depressivo, Nordahl permaneceu hospitalizado na unidade especial de uma clínica psiquiátrica perto de Lyon entre 16 de fevereiro e 10 de julho de 2018. Quando ele retornou para a prisão, isso antes de seu julgamento, ele foi colocado em confinamento solitário e sob vigilância estreita, pois as autoridades temiam o cometimento de suicídio. E esse tempo em que ele permaneceu sob cuidados psiquiátricos intensivos possibilitou que os especialistas definissem o perfil de Nordahl Lelandais, ainda que de maneira preliminar, claramente bissexual. Ele possui uma personalidade de tipo perversa, mas sem doença mental. Uma junta hospitalar declarou ainda que ele é um homem que não apresenta uma perigosidade psiquiátrica, mas sim uma perigosidade criminológica. Em resumo, ele não apresenta nenhuma psicose ou qualquer alteração de discernimento. Nordahl pôde assim ser julgado como criminalmente responsável por seus atos, ainda que ele reportasse detalhes insólitos aos médicos, como, por exemplo, alegar que de repente eu saí do meu corpo. Eu era como um espectador, como se eu estivesse ao lado do carro, como um fantasma voando ao lado dele. Os médicos ainda diagnosticaram que ele apresentava uma mitomania constante, que é a compulsão por mentir, e uma grande capacidade de manipular, acentuada por sua impressão de estar em uma posição de poder absoluto. Antes do julgamento de Nordahl, ocorreu um grande incêndio na delegacia responsável pela investigação. Nessa ocasião, a maioria das provas reunidas até então do caso Maëlys de Araújo foram destruídas. Arderam perto de 50 veículos que se encontravam apreendidos nas instalações policiais. Porém, o carro, o Audi A3, do principal suspeito, não sofreu danos. Os motivos que levaram ao incêndio, justamente quando se investigava um caso tão midiático e tão importante, não ficaram bem claros.
Um dos jornais locais acusou um grupo anarquista por atear o fogo no que seria um ato de solidariedade com quem está para ser julgado nos próximos dias, embora outros acreditassem que se tratou de um incêndio encomendado para queima de arquivo. Apareceram depois algumas informações biográficas sobre Nordahl, que ele nasceu em 18 de fevereiro de 83, era filho de Jean-Pierre e Christiane Lelandais, e seu nome escandinavo foi uma escolha do seu pai, quando esse trabalhava em uma empresa finlandesa. Durante a infância de Nordahl, ele apresentou tendências mitomaníacas e um comportamento que poderia ser diagnosticado como estresse pós-traumático, como provável consequência de abusos sofridos, fato que ele sempre negou. Mas, na escola, ele assediou colegas e apresentou um comportamento sexualmente indevido ao molestar de alguma forma outras crianças. Após o ensino médio, em 2002, quando ele não conseguiu ingressar na universidade, ele decidiu se alistar no exército. Lá, ele se tornou um treinador de cães em um dos batalhões caninos do exército francês. Essa unidade em que ele era treinador, um dos maiores canis da Europa, e fornecia cães de guerra para todas as unidades francesas. Lá, Nordahl foi nomeado cabo em 2003. Contudo, consta que devido a distúrbios psicológicos não especificados, ele deixou o exército em 2005 ou 2007. As duas datas aparecem. O que sabemos é que os cães pastores que ele treinou foram deixados com ele. No retorno à vida civil, ele tentou sem sucesso trabalhar com adestramento de cães e depois em uma longa lista de pequenos empregos temporários ou mal-sucedidos. Como passatempo, ele apreciava automobilismo e lutas marciais, porém no seu computador foi encontrada muita pornografia infantil. O primeiro julgamento pelo caso Arthur Neuer ocorreu em 11 de maio de 2021, em Savoy, quando o crime foi a júri popular. Ele foi considerado culpado de homicídio intencional e condenado a 20 anos de prisão, com um período mínimo de reclusão de 2/3 da pena. O segundo julgamento, abduzidos pelo caso de Maelisa Araújo, ocorreu em 18 de fevereiro de 2022, em Icerré, também com júri popular, quando ele foi considerado culpado de sequestro e assassinato. Nesse julgamento, ele foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 22 anos, até ser possível uma liberdade condicional. Em 9 de março de 2022, cerca de 3 semanas após o julgamento do caso Maëlys, Nordahl foi condenado pelo Tribunal de Viena a mais 8 meses de prisão, porque em dezembro de 2021, com um intervalo de apenas 2 semanas, foram encontrados dentro de sua cela aparelhos celulares contrabandeados por visitantes. Esses telefones tinham sido levados para ele por uma mulher de 50 anos, que foi condenada a 6 meses de prisão por esse crime, mas aparentemente essa pena foi suspensa. Como mencionamos que outras acusações foram feitas, ainda é possível que venhamos a escutar notícias de outros processos de Nordahl. Na verdade, existe uma lista de 23 casos criminais em curso de investigação nos quais se considera possível o envolvimento dele, apontando então como um provável abusador e assassino em série. Michel Moat escreveu um livro chamado Relatório sobre Nordahl, onde estão detalhadas informações relativas às investigações, áreas que ele chamou de sombrias, pois envolvem silêncios e mentiras do assassino de Maëlys. O advogado de defesa de Nordahl está impedindo a comercialização desse livro. O livro é baseado nos fatos criminais e nas consequências destes na família da menina. Para escrever essa obra, Michel manteve uma correspondência de vários anos com Jennifer de Araújo, a mãe de Maëlys, que inclusive foi a autora do prefácio da obra. Em entrevista, Jennifer Clayette Mahel contou que nem sua vida profissional nem seu casamento resistiram à dor do assassinato de Maëlys. Jennifer e Joaquim tentaram ter outro filho, porém ela teve 2 abortos espontâneos em 2018 e 2019. Segundo as palavras dela, eles viviam fases diferentes de luto e havia um sentimento de culpa muito grande e parecia que estavam apenas atraindo a morte ao redor deles. O recomeço também não tem sido nada fácil por outros aspectos insólitos. Vejam só, o túmulo de Maëlys foi alvo de vários furtos, onde a estátua de um anjo foi roubada do cemitério.
Essa peça era um enfeite colocado por ocasião do 2º aniversário de morte da menina. Em ocasiões anteriores, vasos de crisântemos, depositados por ocasião do aniversário da garota, também foram roubados. E o mais perturbador é que esses roubos não podem ser atribuídos ao caso, uma vez que o túmulo de Maëlys é perfeitamente identificável pela lápide e fotos da menina. Os restos mortais da pequena Maëlys foram entregues aos pais no mês de maio de 2018, e o funeral ocorreu no começo de junho. Espero que tenham apreciado o conteúdo de hoje, deixe seu like, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.